E aí, galera do sexto ano, tudo bom? Hoje nós vamos começar o quinto capítulo, certo? Eu peço que os senhores estejam com o livro, assim como eu estou aqui, ó. O livro em mãos, caneta, lápis e marcador pra gente começar. Eu vou começar a explicação e vou pedir para vocês fazerem umas marcações no texto, como eu sempre faço, tá? É importante também que os senhores possam estar fazendo um resuminho, pode ser um mapa mental ou um pequeno resumo do que vocês estão entendendo no caderno, porque é importante treinar a escrita também para a história, tá? Alguns alunos estão me marcando, aí eu vou colocar aqui no Instagram, tá? prof.johanna, as atividades que eles estão fazendo. Então, seria importante também que os meninos do sexto ano pudessem estar fazendo a mesma coisa, tá bom? E aí eu vou marcar a escola como uma forma também da gente estar interagindo, tranquilo? Então, vamos lá. A gente começa o quinto capítulo com o Egito e o Grande Nilo. O que acontece? O Nilo, quem sabe o que é o Nilo? É o rio, certo? O rio Nilo, ele é a fonte de subsistência para todo o Egito. É onde sai grande parte da sobrevivência desse povo. E a gente fala na questão econômica, na questão principalmente da agricultura. Vai ser a base de toda a economia do Egito, certo? Então a gente vai para a página 75. Olha aí na página 75, tem um quadradinho laranja que tá assim, aplicando o assunto. Os senhores vão pegar a caneta, fazer uma setinha e escrever se liga, tá bom? Se liga aí. O que acontece? O Egito, a gente está falando de uma civilização que é muito antiga. Então, a gente está falando de uma civilização que tem uma cultura muito grande, uma economia muito grande, a questão social muito grande, certo? Então, eles vão se destacar exatamente por terem essa grandiosidade, por serem antigos, por trazerem também várias contribuições para a área da matemática, para a área das ciências, certa astronomia, os templos e palácios e construções, as pirâmides de Gizé que foram construídas. Então, eles vão dar uma contribuição muito significativa nesse aspecto, ok? Então, a gente já parte do princípio da questão número 1. Vocês vão fazendo aqui comigo também. Podem voltar o vídeo quantas vezes forem necessários para vocês responderem as questões. A questão número 1 tá assim, ó. Procura explicar o significado da frase dita por Napoleão Bonaparte. Do topo dessas pirâmides, 40 séculos vos contemplam. O que será que Napoleão queria dizer para a galera? Que é uma sociedade, que é um país, um estado antigo, ou seja, muita história aconteceu aí. Então vocês vão escrever de acordo com o que vocês entendem a respeito dessa pergunta. Há 40 séculos, será que passou muita coisa? Será que aquela visão que ele estava tendo ali tinha um contexto, tinha uma história grandiosa? Então vocês vão explicar com suas próprias palavras. É uma resposta pessoal, ok? E aí, vamos dar continuidade. Tá vendo o mapinha embaixo? Então, nós temos aí, fazendo menção aonde fica o Egito. Ah, fica onde? Fica na América, fica na Europa, fica na Ásia. O Egito fica no continente africano, que é um dos continentes mais ricos do nosso planeta, em todos os aspectos, tá? E aí, como eu estava fazendo uma referência, o Egito ele vai ser a grande economia dessa galera. Nós vamos passar para a página 76, tá? Quando eu estiver olhando para baixo, é porque eu estou olhando para o livro, tá bom? Página 76. A gente tem aí o primeiro parágrafo que está assim. No capítulo anterior, e aí os senhores vão marcar esse aí, no capítulo anterior, vão marcar importante. Marquem ele todinho e escrevam importante, tá? Tá vendo essa imagem que traz aí uma fotografia de um satélite do Rio Nilo? Então, tá vendo a questão 2? Tá assim, ó. Observe a imagem do satélite do Rio Nilo e o que seria essa área em verde e as demais áreas ao redor. E aí? Dá para entender, se a gente for pensar, já respondendo, dá para entender que essa área verde aí seria uma área de mata, de vegetação? Certo? Ok. E essa área aí marrom, né, ao redor seria o quê? O deserto. Então, tá vendo a ambiguidade?
O rio Nilo, por que ele vai ser tão rico? Porque ele vai trazer vida. Então, a gente está falando sobre a vegetação, ok? E ao redor, obviamente, o quê? O deserto, que é completamente em contrapartida do que é a vida, beleza? Aí embaixo nós temos também uma expansão, um mapa fazendo referência a essa grandiosidade do continente africano. Para quem não sabe, o continente africano ele é dividido em 54 países, ok? E ele é diversificado, vamos dizer assim. Cada país tem uma cultura própria, tem uma cultura diferente, tem religiões diferentes. Na verdade, tem isso muito a ver com o imperialismo que foi feito ali no final do século XIX, que depois os senhores vão estudar, ok? Massa. Passa para a página 77, ok? A página 77, nós temos lá o primeiro parágrafo, que começa assim: esse grandioso rio foi de extrema importância para o desenvolvimento. Esse grandioso rio foi de extrema importância para o desenvolvimento. Os senhores vão marcar esse parágrafo todinho aí, todo professor todinho, vão marcar todinho e vão escrever fonte de subsistência. Fonte de subsistência. Ih, professora, tá muito rápido. Pode pausar o vídeo, pode dar pause, vai com calma, tranquilo. Ah, não entendi, volta à aula, assiste uma aula umas 2, 3 vezes, não tem problema, beleza? Lá na questão 3, tá assim, olha. Heródoto, historiador grego da antiguidade, afirmou que o Egito era um presente do Nilo. Explica o que levou a pensar assim. O que será que levou Heródoto a pensar assim: o Egito era um grande presente do Nilo? O que a gente pode fazer? É outra questão, uma resposta pessoal. Vamos aí pensar que o Nilo ele vai ser uma fonte de desenvolvimento social, econômico e, de certa forma, cultural, né? Porque ele vai ali passar, vai transportar pessoas, produtos, enfim, é uma questão de troca de intercâmbio cultural. Então, vocês vão colocar nesse sentido aí, que a ideia é de que há um desenvolvimento da civilização naquele período, porque o Nilo ele vai ser a fonte, como eu acabei de colocar aí para os senhores marcarem, a fonte de subsistência, beleza? Passando a página, aí sim a gente tem a página 68, que fala sobre o Antigo Egito e o Baixo Egito, tá? O Antigo, o Alto Egito e o Baixo Egito, tá? O que acontece? Vou falar e vou explicando tudo e depois a gente marca. No Egito, a gente tem algumas características. Primeiro, eles são povos politeístas. Todo mundo já sabe que politeísmo é a crença em várias religiões, certo? Top. Então, a gente tem o faraó. Nós vimos que teocracia é a questão política e religiosa, certo? Teocracia é o político e religioso. Ao mesmo tempo que o faraó ele vai ser o cara que governa o Egito, ele vai ser considerado um deus, o deus comparado ao sol, o deus Ra, por exemplo, eles chamavam, sabe? Então, o faraó ele vai ser de extrema importância. Vai haver sacrifícios que vão ser feitos para ele, vai haver devoções, perdão, a ele. Então, ele vai ter o cara. Vocês vão marcar lá embaixo, que começa assim, é o último parágrafo. O faraó é considerado a personificação dos deuses. Marca ele todinho e escrevam assim, teocracia, tá? Que é a questão do político e religioso. Beleza? O político e o religioso. Então, aí a gente tem o que acontece. Dentro da sociedade egípcia, a gente tem uma pirâmide social. Essa pirâmide social, ela tem a ver com o faraó, que é o rei, enfim, o imperador, que manda e governa. A gente tem a nobreza, que são as pessoas que vão ter títulos também nobres, de extrema importância. Temos os escribas. Os escribas são as pessoas que fazem anotações, que são responsáveis pelas escritas também, como hieroglíficos. Lembra que eu falei que os hieroglíficos têm a ver com uma história grandiosa, início, meio e fim, que havia nos templos, né, nas paredes dos templos, dos palácios. Conta a história, por exemplo, de Tutankhamon, como ele viveu, como ele morreu. A escrita demótica, ela vai ser bem pontual. São anotações do dia a dia, do cotidiano, que são referentes a impostos. Os soldados, a gente sabe que são os militares, certo? Que vão fazer a proteção de todo o Egito. Os artesãos são os responsáveis
pela questão artesanal de fabricações de objetos. Os camponeses trabalham na questão também da agricultura. Abaixo dele nós temos os escravos. Lembrando que os escravos, como eu falei no vídeo anterior, não tem nada a ver com a ideia de questão de pele racial. É a ideia de um povo ser subjugado, ser submetido a outro, tá? Então, os escravos, eles vão estar nesse contexto aí. E eles que vão trabalhar em todas as questões das construções públicas, como as pirâmides, por exemplo, tá bom? E a gente tem uma questão aí, de hierarquia mesmo. A classe social que a gente está falando do Egito é hierárquica, ou seja, de quem tem mais poder e de quem tem menos poder nesse sentido, tá? Na questão 4, a gente tem aí, ó. Observe as imagens apresentadas anteriormente da máscara de Tutankhamon, um dos faraós mais conhecidos do Egito Antigo. Como essa peça pode nos ajudar a entender a importância da figura do faraó para a sociedade egípcia? Vamos lá. Aí a máscara, dá uma voltada lá, tá vendo? Essa máscara bonita aí. Dá para entender que ela foi construída com ouro, com pedras preciosas. Dá para entender que isso faz relevância ao poder do faraó. Vocês terem noção, o faraó, ele era de extrema importância. A galera acreditava que eles acreditavam que existia vida após a morte, entendeu? Nesse sentido aí. Então, quando o faraó morria, havia todo um processo de mumificação. O que é o processo de mumificação? Eles retiravam os órgãos das pessoas, no caso, né, dos faraós, e faziam um processo de 35 a 40 dias, colocando sal para conservação desse corpo da pessoa. Eles tiravam os principais órgãos porque os órgãos apodreciam. E aí o faraó era envolto, certo? Ficava ali nesse processo para ser depois enterrado no sarcófago. E aí as pessoas acreditavam em vida após a morte, o tesouro do faraó era enterrado junto com ele. Porque ele precisaria chegar no tribunal de Osíris, né? Com todo esse ouro para poder ter a sua vida passada. Tranquilo? Vocês vão responder a 4 no sentido de que a relevância do ouro, das pedras preciosas. A gente vai para as relações sociais, que é o primeiro parágrafo, tá assim, relações sociais, a sociedade egípcia, e vão marcar ele todo e escrever hierarquia, ok? Hierarquia. Da página 81, nós temos os soldados, comerciantes e artesãos, que eu falei da pirâmide social, falei bem tranquilo. Vocês vão marcar o primeiro parágrafo também. A sociedade egípcia não era composta apenas, pode marcar ele todo, e escrever mistura, ok? Mistura. Depois, lá embaixo, na página ainda 81, vocês vão para o segundo parágrafo e tá escrito assim, os deuses da mitologia egípcia. Vocês vão marcar esse parágrafo, os deuses da mitologia egípcia, o segundo lá embaixo, e escrever importante. Como eu falei, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e aí a gente tem umas historinhas. Por exemplo, a gente tem aí, na página 82, um mito, né, que é uma história de como as coisas acontecem. A gente vai ver isso também na Grécia. Osíris ele se casou com a sua irmã Isis, tá? Que era irmão dela, enfim, vamos pensar que isso é um mito, tá, gente? É uma história. E aí, eles se casaram, tiveram Horus, e o irmão Seth, né, Sete, tinha muita inveja dele. E aí acabou que prendeu o Osíris como se fosse numa caixa e jogou ele no rio Nilo. Então a mulher dele ficou desesperada para encontrar ele, enfim, acabou ressuscitando, vamos dizer assim, encontrando e ressuscitando, só que ele não podia mais governar aqui na Terra. Então ele passou a governar o mundo dos mortos, né? Por isso que eu falei do tribunal de Osíris, tá? Então ele governa o mundo dos mortos, e o Horus, que é o filho dele que governa o Egito. Então a galera tinha uma crença muito forte nessa questão dos deuses. Cada deus ele faz referência a um fenômeno da natureza, por exemplo, Osíris, o submundo, o Horus, Seth, Anubis é o deus da mumificação que eu tava falando, né? Ele que é a cara, a máscara de como se fosse um cachorro, como se fosse um chacal, na verdade.
E aí ele faz referência ao processo de mumificação. Nem todo mundo passava para o processo de mumificação, tá? Isso era mais considerado para os grandes da época, que são os faraós, de verdade, tá? E aí a gente vai para a página 83, tem o quadradinho aí, curiosidade. Pega esse quadradinho e escreve assim, ó, se liga, que tá no processo de mumificação. E ele explica como é que é o processo de mumificação, que eu falei aqui também, né? Eles acreditavam que o corpo da pessoa tinha que ficar do mesmo jeitinho para quando ele chegasse do outro lado, a galera pudesse de fato, digamos assim, chegar como estaria aqui na Terra, beleza? Tranquilo? Então, só para relembrar, quando a gente fala dessa religião, a religião vai ter uma relevância, um aspecto muito pesado, tá? O que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês vão fazer as atividades da página 84 até o final do capítulo, certo? Até a página 88, mais ou menos. Vão fazer em casa, já estão em casa, né? Mas vão fazer aí tranquilo, com calma. Volta esse vídeo. E aí, o que eu quero que vocês façam? Além do resuminho de todo o capítulo no caderno, vocês vão fazer uma breve pesquisa sobre os deuses do Egito, tá? Sobre a questão dos deuses do Egito. Vão anotar tudo no caderninho. A professora pode ser impresso? Pode ser impresso ou escrito. Tranquilo? Deixa aí. E aí, sei lá, tira uma foto, faz um story, marca lá a escola. Tranquilo? E eu vou deixar aqui o meu link para quem quiser, do Instagram também. Beleza? Então façam aí que tá bem tranquilo.